Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair. Vamos ler o livro do Ho Oponopono, Juliana Picard. Primeiro princípio dos Kahunas. O mundo é o que você pensa que ele é. Ike. Corolários. Tudo é sonho, todos os sistemas são arbitrários. Poder do pensamento. A ideia base desse princípio é que antes de qualquer coisa, tudo depende da forma com que enxergamos a vida, o mundo e as pessoas. Chama-se Aiki Papa Papakari, esta visão do primeiro nível. Se você pensar negativamente que o mundo seja um lugar de sofrimento, que nada está certo para você, que as pessoas estão te perseguindo para te prejudicar, você vai se posicionar e agir dessa forma perante as pessoas e a vida. Estará na posição de vítima e deixará de agir conforme seus verdadeiros desejos. Esta forma de pensar e encarar a vida trará sentimentos de tristeza, depressão, rancor. Aliás, esses sentimentos estarão de acordo com esse padrão de pensamento e você atrairá uma realidade equivalente aos seus pensamentos. Quando vibramos neste padrão de pensamento, acabamos não valorizando pequenas coisas, detalhes que, se forem devidamente observados, trarão colorido à vida, tornando-a mais feliz. Ao se adotar uma visão positiva do mundo, abolindo-se a postura de vítima, tomando-se as rédeas da própria vida por meio dos sentimentos positivos e procurando encarar os problemas da melhor forma possível, evitará dissabor e sofrimento futuro. A pessoa que mantém um padrão de pensamento com qualidade percebe-se até em sua própria feição a felicidade. A energia que emana chega a contagiar outras pessoas e mesmo quando surgem problemas, parece que tudo na vida flui. A diferença está unicamente na forma que certas pessoas encaram o problema. Afinal, problemas surgem, mas a chave que faz com que um problema seja menor ou maior está na forma de lidar com ele. Manter os pensamentos em ordem, manter a calma, trabalhar dando força para a solução, faz com que as portas para a resolução deste se abram mais facilmente e que você sinta menos angústia ou qualquer sentimento que a situação poderia prover. Utilizando os conhecimentos e as técnicas kahunas, podemos enxergar a realidade pela visão metafísica, a chamada Aiki Papa Lua, que seria a forma de perceber a realidade em segundo nível. Entendendo o funcionamento do fluxo energético e a ligação que existe entre pensamento, energia e o cosmos, pode-se utilizar esse segundo nível energético para se controlar o primeiro nível físico, ao tornar-se realidade no mundo material, seja em acontecimentos ou materializando-se. No Ho Oponopono, temos como verdade que somos 100% responsável por tudo que temos à nossa volta. Pois a partir de nossos pensamentos, fazemos escolhas, atraímos situações e sentimentos. Qualquer julgamento ou sentimento sobre uma pessoa ou situação está totalmente influenciado pelo nosso pensamento e forma de enxergar. Um talento desse princípio é a visão, pois é a forma de pensar que vai refletir na visão do mundo. O desafio é a ignorância por ter falta de conhecimento e a inflexibilidade que algumas pessoas possuem em entender que existe mais de uma face para uma mesma situação. A cor deste primeiro princípio é branca. Vamos ver no próximo encontro o segundo princípio do Ho Oponopono.
Vamos melhorar cada vez mais. Pensar o bem, falar o bem, praticar o bem, abre nossos caminhos de uma forma infinita e real. Vamos nos verticalizar, vamos nos ligar às potências superiores do universo espiritual e assim estaremos livres de qualquer mal. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair. Vamos ler o livro do Ho Oponopono, de Carly. Primeiro princípio dos Kahunas. O mundo é o que você pensa que ele é. Ike. Corolários. Tudo é sonho, todos os sistemas são arbitrários. Poder do pensamento. A ideia base desse princípio é que antes de qualquer coisa, tudo depende da forma com que enxergamos a vida, o mundo e as pessoas. Chama-se Aiki Papakari. Esta visão do primeiro nível. Se você pensar negativamente que o mundo seja um lugar de sofrimento, que nada dá certo para você, que as pessoas estão te perseguindo para te prejudicar, você vai se posicionar e agir dessa forma perante as pessoas e a vida. Estará na posição de vítima e deixará de agir conforme seus verdadeiros desejos. Esta forma de pensar e encarar a vida gerará sentimentos de tristeza, depressão, rancor. Aliás, esses sentimentos estarão de acordo com esse padrão de pensamento e você atrairá uma realidade equivalente aos seus pensamentos. Quando vibramos nesse padrão de pensamento, acabamos não valorizando pequenas coisas, detalhes que, se forem devidamente observados, trarão colorido à vida, tornando-a mais feliz. Ao se adotar uma visão positiva do mundo, abolindo-se a postura de vítima, tomando-se as rédeas da própria vida por meio dos sentimentos positivos e procurando encarar os problemas da melhor forma possível, evitará dissabor e sofrimento futuro. A pessoa que mantém um padrão de pensamento com qualidade percebe-se até em sua própria feição a felicidade. A energia que emana chega a contagiar outras pessoas e mesmo quando surgem problemas, parece que tudo na vida flui. A diferença está unicamente na forma que certas pessoas encaram o problema. Afinal, problemas surgem, mas a chave que faz com que um problema seja menor ou maior está na forma de lidar com ele. Manter os pensamentos em ordem, manter a calma, trabalhar dando força para a solução, faz com que as portas para a resolução deste se abram mais facilmente e que você sinta menos angústia ou qualquer sentimento que a situação poderia prover. Utilizando os conhecimentos e as técnicas kahunas, podemos enxergar a realidade pela visão metafísica, a chamada Aiki Papá Lua, que seria a forma de perceber a realidade em segundo nível. Entendendo o funcionamento do fluxo energético e a ligação que existe entre pensamento, energia e o cosmos, pode-se utilizar esse segundo nível energético para se controlar o primeiro nível físico,
ao tornar-se realidade no mundo material, seja em acontecimentos ou materializando-se. No Ho Oponopono, temos como verdade que somos 100% responsável por tudo que temos à nossa volta, pois a partir de nossos pensamentos fazemos escolhas, atraímos situações e sentimentos. Qualquer julgamento ou sentimento sobre uma pessoa ou situação está totalmente influenciado pelo nosso pensamento e forma de enxergar. Um talento desse princípio dos Kahunas é a visão, pois é a forma de pensar que vai refletir na visão do mundo. O desafio é a ignorância por ter falta de conhecimento e a inflexibilidade que algumas pessoas possuem em entender que existe mais de uma face para uma mesma situação. A cor deste primeiro princípio é branca. Vamos ver no próximo encontro o segundo princípio do Ho Oponopono. Vamos melhorar cada vez mais. Pensar o bem, falar o bem, praticar o bem, abre nossos caminhos de uma forma infinita e real. Vamos nos verticalizar, vamos nos ligar às potências superiores do universo espiritual e assim estaremos livres de qualquer mal. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair. Vamos ler o livro do Ho Oponopono, de Carne. Primeiro princípio dos Kahunas. O mundo é o que você pensa que ele é. E que, corolários, tudo é sonho, todos os sistemas são arbitrários, poder do pensamento. A ideia base desse princípio é que antes de qualquer coisa, tudo depende da forma com que enxergamos a vida, o mundo e as pessoas. Chama-se Aiki Papakari. Esta visão do primeiro nível. Se você pensar negativamente que o mundo seja um lugar de sofrimento, que nada dá certo para você, que as pessoas estão te perseguindo para te prejudicar, você vai se posicionar e agir dessa forma perante as pessoas e a vida. Estará na posição de vítima e deixará de agir conforme seus verdadeiros desejos. Esta forma de pensar e encarar a vida trará sentimentos de tristeza, depressão, rancor. Aliás, esses sentimentos estarão de acordo com esse padrão de pensamento e você atrairá uma realidade equivalente aos seus pensamentos. Quando vibramos neste padrão de pensamento, acabamos não valorizando pequenas coisas, detalhes que, se forem devidamente observados, trarão colorido à vida, tornando-a mais feliz. Ao se adotar uma visão positiva do mundo, abolindo-se a postura de vítima, tomando-se as rédeas da própria vida por meio de sentimentos positivos e procurando encarar os problemas da melhor forma possível, evitará dissabor e sofrimento futuro. A pessoa que mantém um padrão de pensamento com qualidade percebe-se até em sua própria feição a felicidade. A energia que emana chega a contagiar outras pessoas
Mesmo quando surgem problemas, parece que tudo na vida flui. A diferença está unicamente na forma que certas pessoas encaram o problema. Afinal, problemas surgem, mas a chave que faz com que um problema seja menor ou maior está na forma de lidar com ele. Manter os pensamentos em ordem, manter a calma, trabalhar dando força para a solução, faz com que as portas para a resolução deste se abram mais facilmente e que você sinta menos angústia ou qualquer sentimento que a situação poderia prover. Utilizando os conhecimentos e as técnicas kahunas, podemos enxergar a realidade pela visão metafísica, a chamada Aikipapa-Lua, que seria a forma de perceber a realidade em segundo nível. Entendendo o funcionamento do fluxo energético e a ligação que existe entre pensamento, energia e o cosmos, pode-se utilizar esse segundo nível energético para se controlar o primeiro nível físico, ao tornar-se realidade no mundo material, seja em acontecimentos ou materializando-se. No Ho Oponopono, temos como verdade que somos 100% responsável por tudo que temos à nossa volta. Pois a partir de nossos pensamentos, fazemos escolhas, atraímos situações e sentimentos. Qualquer julgamento ou sentimento sobre uma pessoa ou situação está totalmente influenciado pelo nosso pensamento e forma de enxergar. Um talento desse princípio dos kahunas é a visão, pois é a forma de pensar que vai refletir na visão do mundo. O desafio é a ignorância por ter falta de conhecimento e a inflexibilidade que algumas pessoas possuem em entender que